nós olhamos para a escravidão no período bíblico, temos que entender que não é como no Brasil, que foi por questão da cor da pele, como nosso atual presidente disse e agradeceu à África pelos 350 anos de escravidão no Brasil, né? Teve essa capacidade de agradecer a escravidão. Lógico que não é nesse contexto ocidental quando a gente pensa em escravidão, pensa na escravidão de africanos. Mas a escravidão no período bíblico não era por cor da pele. Eram pessoas que eram dominadas, nações que dominavam as outras, então escravizava as outras nações, e havia lá os vários níveis de escravidão. E olha, eu não estou defendendo escravidão, pelo amor de Deus. Estou explicando para você entender aqui o que Jesus vai dizer, né? Para você compreender as coisas. Quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, nós vemos José não era escravo no Egito, ele não estava na casa de Potifar, e José sofria ali, enquanto não foi ali armado a cilada contra ele, tudo estava ao seu domínio na casa de Potifar, e ele era escravo, e vivia muito bem, com roupas boas, bem cuidado, ele não era alguém algemado ali, escravizado, chicotado nas costas, não, ele vivia bem, até que armaram contra ele a esposa de Potifar, aí já é outra cena. Quando nós olhamos para Israel, lá no Egito, os hebreus sendo escravizados pelo Egito, aí sim, aí nós vemos eles sofrendo realmente, eles passando dificuldades, havia realmente uma situação realmente angustiante sobre eles, do domínio dos egípcios que queriam explorar a mão de obra deles e tinha medo que eles crescessem e dominassem o Egito. Mas quando nós olhamos em outros momentos que Israel se torna, a nação, se torna escrava, por exemplo, na Babilônia, alguns são levados para a Babilônia, como Daniel. Daniel estava passando necessidades econômicas na Babilônia, quando era escravo, não, ele comia do melhor. Ele estava longe da terra dele, sofrendo longe dos seus pais, a sua cidade destruída, mas ele e os que foram levados para a Babilônia eram escravos, mas estavam muito bem, em termos sociais, em termos econômicos, bem cuidados, bem vistosos, ao ponto que um escravo subiu ao poder da Babilônia. Os persas fizeram o mesmo, depois os gregos dominaram Israel, e quando nós chegamos aqui no período do Senhor Jesus, quem é que dominava Israel? Os romanos. Romanos tinham escravos? Tinha. Israel era como uma nação escrava? Sim. Eles prestavam serviço a Roma, mas os romanos, embora explorassem Israel, eles permitiam que Israel tivesse lá suas leis, tivesse seus costumes, suas tradições, sua religião. Só depois eles vão perseguir por outras razões. Mas o fato é que quando Jesus fala isso aqui, não pode servir a dois senhores, ele está falando para um público que sabia o que era escravidão. Nós não sabemos. Eles sabiam. Entendeu aí o que eu estou querendo mostrar? Eles compreendiam isso. Sabe qual que era o valor de um escravo para um romano, na época de Jesus? Um escravo valia tanto quanto um boi ou uma peça de arado. E o mais interessante ainda, é que quando a igreja é fundada, havia senhores e escravos dentro da igreja. E o mais impactante ainda, é que na igreja não podia ter acepção de pessoas, como tinha lá fora. Na igreja, um escravo podia ter cargo de presbítero. E o senhor dele ser um membro da igreja. Imagina só, na igreja, naquele contexto do Império Romano, um escravo na igreja ser pastor do seu senhor. Por quê? Porque a igreja é outro reino. Mas o que nós vemos no Antigo Testamento é que quando um escravo, olha só que coisa interessante nesse sentido, quando um escravo em Israel, ele chegava ao período que ele podia ficar livre e sair da terra do seu senhor, ele podia gostar tanto de ser escravo do seu senhor, gostar tanto dele, ter sido tão bem cuidado pelo seu senhor, tratado como um da família, que ele tinha o direito legal de continuar como escravo voluntário. Então chegou o tempo dele não mais ser escravo, isso acontecia em Israel, e ele queria continuar servindo ao seu Senhor por gratidão, por reconhecer que ele era muito bem cuidado naquela casa, tratado como da família. E aí então, sabe o que tinha que fazer? Tinha que furar a orelha dele, para que as pessoas olhassem para ele na rua em Israel e dissessem: esse é um escravo livre.
Esse é um escravo voluntário. Ele quis ser escravo. Adivinha qual é a imagem para nós? Eu quero ser escravo do meu Senhor. Você quer ser escravo dele? Escravo dele. Voluntário. Livre. Um escravo livre. Por quê? Porque ele nos transformou. Então, quando Jesus fala aqui sobre dois senhores, ele está mostrando exatamente essa questão da escravidão daquele contexto, de uma escravidão às riquezas e de uma escravidão livre ao Senhor, o adorando e o servindo. E aí então nós aprendemos que você pertence a quem você serve. Você pertence a quem você serve. Como escravo pertencia ao seu Senhor.